Boa noite a todos. Nós vamos aqui para o capítulo 37. O Sol, energia da vida. Então nós vamos dar continuidade à nossa leitura. Quando retornei daquele transe, a chefe de nosso departamento continuou a nos falar. Sabemos que a Terra recebe as energias que vêm do Sol, emanadas pelos espíritos superiores. São vibrações que alimentam a alma e fortalecem a vida de todos os seres. Mas a humanidade encontra muitas dificuldades em recebê-las, porque os desequilíbrios causam grandes conflitos e geram ódio e rancor. Isso dificulta o recebimento dessas energias, pois forma em volta da Terra uma atmosfera espiritual densa causada pelos sentimentos humanos. Então, existe a atmosfera física e a psicosfera, né? A psicosfera são as emanações de energia que nós soltamos, vamos pôr assim, né? Na atmosfera. São os pensamentos diversos que as pessoas pensam todos os dias, a cada segundo, formando uma nuvem densa. E essa nuvem densa transforma o nosso planeta num planeta sombrio e escuro, na visão espiritual, né? De fora do planeta para dentro. Então, nosso planeta, na realidade, ele é cinza, ele é cinzento, né? Porque a psicosfera do nosso planeta, ela é cheia de emanações e vibrações negativas emanadas pelos sentimentos das pessoas diariamente. E assim, essa energia solar, ela tem dificuldade de penetrar. Algumas terapias integrativas, né, nos recomendam abrir a boca de manhã cedo, né, em direção ao sol, para receber os raios solares por dentro da boca. Isso fortalece. Bom, vamos lá. Os planetas, quando estão em harmonia, entram em perfeita sintonia com esses amigos espirituais que têm a missão de enviar energias curadoras por intermédio do Sol, fortalecendo e alimentando a vida, como se estivesse doando de si o alimento da alma, que é o verdadeiro amor. Cada mundo está ligado em um sistema solar. Em cada sol, os espíritos se reúnem para imantar suas energias com a dele e irradiar focos de luz para alimentar a vida dos companheiros que estão vinculados aos mundos a que pertencem. Então, gente, o Sol, ele na realidade, vamos por assim, existe várias civilizações ou uma civilização, no caso que são espíritos puros, espíritos que já alcançaram um grau elevadíssimo de perfeição, não é? Então, desses sóis que existem em cada sistema, esses espíritos, eles trabalham emanando essas vibrações de amor, carinho, compaixão para os mundos que estão ainda em perturbação, assim como o nosso. O nosso mundo está em perturbação porque as pessoas que residem aqui estão perturbadas. Então,
as pessoas estão altamente perturbadas e cada vez mais perturbadas, infelizmente. Vamos lá. Suas palavras estavam imantadas no mais puro sentimento de amor. Depois de permanecer séculos realizando aquela tarefa, eu considerava aqueles companheiros como minha família. O trabalho para mim transformou-se em rotina de amor, pois cada dia de trabalho era uma lição de vida. Estávamos ali há 300 anos naquela dimensão espiritual. Todo aquele tempo fizera de mim nova pessoa. Trabalhamos na construção da colônia e na organização dos parques hospitalares. Eram mais de 2 milhões de espíritos vinculados ao erro. Mas um dia todos eles receberiam a bênção do recomeço e voltariam à Terra no ciclo das reencarnações. Então, esses espíritos, 2 milhões aqui, segundo o livro nos fala, eram espíritos que ficaram adormecidos antes um pouco da reencarnação de Jesus, até aí, na década de talvez 60, 70, eles iriam começar a serem despertados. Alguns lá na Idade Média já estavam sendo despertados para poder prosseguir a sua jornada evolutiva através da reencarnação. Então, aos poucos, grupos iriam sendo despertados após o desencarne de Jesus, porque se eles vivessem aqui com Jesus, naturalmente não seria possível a tarefa de Jesus aqui na Terra, de concluir até o momento da crucificação. Certa manhã, assim que entramos no setor de atendimento, fomos informados que, ao meio-dia, haveria uma reunião com a minha equipe de trabalho. Minha mente se viu diante de 1000 pensamentos. Qual seria o motivo daquele encontro? Lembrei-me de que, em uma de nossas reuniões, a diretora nos disse que em breve voltaríamos à colônia Casa do Pai. Eu havia feito a opção de ficar, mas a notícia havia me deixado bastante feliz. Ela também nos disse que estavam se encerrando os compromissos de nossos companheiros, e assim aconteceu no horário combinado. Estávamos todos reunidos em um amplo salão onde sempre aconteceriam os encontros. Assim que Marina chegou no recinto, ela pediu que a um de nossos companheiros que fizesse uma oração para dar início à reunião. Assim que abri os olhos, vi que todo o salão estava envolvido em muita luz. Ela levantou-se e, com a voz embalada pelo amor, nos disse: amigos, hoje é um dia muito importante. Todos nós que estamos aqui, um dia assumimos o compromisso de construir essa colônia, e assim foi feito. Vocês deram tudo de si, não pouparam esforços, e bem sei que não foram poucos. Mas lhes trago uma notícia: ainda hoje chegará a esta colônia uma caravana com uma nova equipe de trabalhadores, e estes assumirão as tarefas realizadas pela equipe 299. Então, gente, assim como aqui na Terra, né, todas as equipes de trabalho são catalogadas, organizadas, né, pelos seus superiores, através da hierarquia espiritual, né, para executar as tarefas no plano espiritual, as diversas tarefas, seja essa de socorro e outras mais. Durante todo esse tempo,
em que aqui trabalharam, fomos uma grande família e com toda certeza estão saindo daqui muitos, muito melhores do que quando se aportaram. Este trabalho foi idealizado por aquele que verdadeiramente ama a humanidade, Jesus. Vocês, meus queridos, foram os escolhidos para executar esta árdua tarefa. Saibam que cumpriram muito bem o compromisso que lhe foi confiado. Amanhã, logo ao alvorecer, vocês deverão voltar para a colônia Casa do Pai. Ao chegarem lá, poderão permanecer ali ou escolher outro lugar para descansar. Muitos de vocês ainda voltarão a esta colônia, e somente aí se dará por encerrada a etapa de trabalho nesta colônia. Não me contive e chorei. Eu amava o meu trabalho, mas a alegria de poder rever os familiares e amigos que haviam ficado na colônia me causou certa euforia íntima. A diretora, que também estava emocionada, fez a oração e deu por encerrado o encontro. Voltamos imediatamente aos nossos postos. Enquanto me dirigia ao meu setor de trabalho, fiz uma oração, agradeci a Deus a oportunidade de poder reencontrar meus familiares, pois realmente eu sentia muitas saudades de todos, mas também sabia que tinha um compromisso espiritual com aqueles companheiros. Aquela oração me ajudou e acalmou minha alma. Fiz questão de terminar minha tarefa e não poderia jamais deixar que aquelas fortes emoções perturbassem no trabalho. Naquela tarde recebemos na colônia a nova equipe de tarefeiros que iriam assumir nossos postos de trabalho. Então aqui a gente termina esse capítulo, né? 37. E seguindo a semana que vem, capítulo 38. O tempo é relativo, então aqui eles passam um tempo diante do nosso tempo físico, né? Sendo que lá no plano espiritual o tempo é totalmente diferente, ou não existe o tempo, não é? Tempo e espaço, né? O tempo e espaço, ele é uma construção nossa, uma construção da terceira dimensão, da nossa dimensão física, sendo que nas outras dimensões existem várias dimensões, quarta dimensão, quinta dimensão e por aí vai, que cada dimensão tem uma construção diferente, né? De tempo e espaço, né? Maior, menor ou inexistente. Então, às vezes a gente recebe aqui, durante as nossas reuniões, pessoas que lutaram nas guerras, né, nas cruzadas, durante a Idade Média, e ficaram por lá vagando até os dias atuais, né? E às vezes a gente já encontra também soldados do Império Romano, de antes de Cristo, no tempo de Júlio César. Já tivemos a oportunidade de conversar com um, por exemplo, e gladiadores também, né? Tivemos a oportunidade de conhecer gladiadores que lutavam nas arenas romanas, nos círculos romanos, né? Até a morte, e ficaram por lá vagando até os tempos atuais, mais de 2000 anos, né? Talvez. Então, às vezes se perguntam, até eles próprios se perguntam por que esse tempo todo, sem saber se estavam encarnados ou desencarnados, vivendo numa espécie de limbo, né? Vagando. Mas aí a gente chega à conclusão que isso é benéfico para eles. Eles foram beneficiados por Jesus, beneficiados pelas leis de Deus, porque em seus corações ficaram adormecidos esse tempo todo, impedindo assim a encarnação deles durante outras guerras que poderiam
fazer com que eles contraíssem mais dívidas espirituais para si, dívidas, porque as guerras, né, trazem dívidas, e essas dívidas se precisa muitas vezes muitas e muitas encarnações para serem quitadas, né? Porque, vamos por assim, que as dívidas que a gente faz quando mata alguém, quando a gente comete um crime, seja qual for o crime contra o próximo, né, seja financeiro, um crime de morte ou qualquer outro de crime espiritual, então a gente não paga essa dívida muitas vezes em uma única encarnação. Às vezes essa dívida ela é parcelada como um cartão de crédito, vamos por assim, né? Então esses companheiros que ficaram lá 2000 anos parados, eles não tiveram a oportunidade de encarnar e assim eles não se comprometeram mais com as leis de Deus. Chegando aqui, sendo bem recebidos, foram diretamente para as colônias espirituais, para as escolas espirituais, para aprender o Evangelho, né? Para que os espíritos, em suas salas de aulas, né, os irmãos, pudessem ensiná-los. E assim vão ter uma encarnação muito mais suave, uma encarnação muito mais preparada, né? Muito melhor. Então, o tempo pertence a Deus, né? O tempo também é comandado pelo Mestre Jesus. Nosso tempo, do nosso planeta Terra é controlado e comandado por Jesus, né? Sendo que o dono supremo é Deus, o Criador, nosso Criador, né? Então ficamos aí com a nossa conversa de hoje, né? Sobre as questões espirituais. A doutrina espírita explica tudo, sendo que muitos esperam um certo poder, né? Acham que chegando no grupo espírita vão ter uma expansão da consciência ou algo parecido que muitos espiritualistas pregam, mas a expansão da consciência ela só vem com a fraternidade, o amor e a fraternidade expandida no seu coração, né? O Cristo íntimo que eles falam, né? O eu superior, você só vai conhecer, só vai conseguir ouvir se você praticar a caridade, a fraternidade ao próximo. Então, estamos entrando numa era muito conturbada, espiritual, né, de muita perturbação espiritual, seja em todas as religiões, e grupos retirando do espiritismo aquilo que lhes é mágico, vamos botar assim, coisas que eles acham que devem ser postas como magia, como expansão da consciência, misticismo, e vai se trabalhando nessa mistura com culturas orientais, né, com culturas asiáticas, né, misturando várias religiões que é até difícil de entender. Por exemplo, os hindus eles acham que nós reencarnamos, quando morremos, reencarnamos em animais, em vaca, em boi, em elefante. Então eles não matam animais porque eles acham que matar o animal é matar um semelhante, é como se matasse um ser humano, né? Por isso que os animais na Índia andam soltos, né? E aí acontece o que com isso? É porque quando há milênios para trás vieram exilados de Capela e de outros mundos superiores em tecnologia para reencarnarem aqui na Terra, que não tinha nada, era totalmente de barro e terra e areia e mato. Eles vieram construir as grandes pirâmides, vieram trazer a tecnologia antiga,
e muitas dessas tecnologias estão perdidas, né? Então eles achavam que a vida era uma involução, né? Eles estavam no patamar e acham que Deus a gente teria que reencarnar sempre para baixo, sempre em lugares piores, em condições piores, em corpos de animais. Então se tornou uma religião. E assim, o ser humano hoje, os espiritualistas, muitos deles deturpam completamente essa visão do passado, porque eles não sabem, eles não conhecem essa visão do passado, né? E eles tentam tentam trazer a alegoria do passado, colocando no presente, misturando com o espiritismo, misturando com o que eles ouvem por aí, com a mistificação espiritual, com o que os espíritos passam para eles, espíritos que são brincalhões, espíritos que estão zombando deles e vindo à frente deles como criaturas extraterrenas, né? Com capacete, olho e tudo, olho grande. Então eles acham que eles estão sendo visitados por seres extraterrestres e que os extraterrestres estão passando as informações sobre para onde está caminhando a humanidade, e misturando verdades com mentiras, com alegorias, e por aí eles vão. Mas e o espiritismo não, ele tem um norte, né? Toda literatura espírita, passa por um filtro, e esse filtro se chama Jesus, né? Temos aqui o Evangelho segundo o Espiritismo, né? É toda a visão espiritual sobre o Evangelho de Jesus, dada pelos espíritos, né? Que já desencarnam, espíritos que passaram por aqui, construíram alguma coisa e nos passaram essas mensagens psicografadas sobre a visão deles, sobre o Evangelho do Cristo. Então, a gente tem um norte. O espiritismo tem um norte. O espiritualismo não. É cada um por si. Então, muito cuidado. Então, todos fiquem com Deus. Até a próxima.